No vídeo de hoje eu irei trazer uma ferramenta para quem está em busca da liberdade financeira através dos seus investimentos. Mas mais que trazer, nós iremos construir juntas essa ferramenta, tá certo? E é uma planilha para vocês acompanharem a evolução do patrimônio dos investimentos de vocês, junto à tão sonhada liberdade financeira ou independência financeira. Essa planilha eu aprendi fazendo um curso ano passado com o Vicente Guimarães, que tem uma casa de análise. Ela me ajuda muito nos meus investimentos, com controle, com conhecimento, né? Assim, com todo o entendimento do que eu ganho anualmente, do que eu ganho mensalmente através dos meus investimentos. É a minha renda passiva. Foi ele que me ensinou a importância de manter o controle, o conhecimento sobre tudo que a gente recebe na nossa conta a partir da nossa renda passiva, a partir dos nossos investimentos. E aí eu uso demais hoje esse controle dos recebimentos dos meus investimentos através da minha renda passiva, que me ajuda demais a me manter no foco da minha evolução do meu patrimônio, de tudo que eu recebo dos meus diversos investimentos. E aí assim eu mantenho o meu foco na evolução, no acompanhamento, porque essa planilha ela deixa tudo às claras para você. Vamos lá? Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Edna Câmara. Sejam bem-vindos ao canal Te Orientes, onde a nossa temática é a educação financeira e a prosperidade, através da evolução pelos nossos investimentos e pelos controles de gasto também. A gente tem que controlar o que ganha e o que gasta. E agora, nesse vídeo, a gente vai aprender a controlar aquilo que a gente investe, aquilo que a gente recebe através da nossa renda passiva. Querem aprender? Então tem que ficar até o final do vídeo, tá certo? Que hoje eu não vou disponibilizar a planilha, vocês vão aprender junto comigo. Só disponibilizo se vocês me pedirem muito. Aí tem que deixar nos comentários, deixa a planilha, porque eu preciso, aí eu vou deixar. Então o vídeo de hoje ele será muito mais imersivo, que nós iremos fazer juntos essa planilha de controle da nossa renda passiva. Gente, é super importante a gente controlar o que gasta, mas também é super importante a gente conhecer e controlar o que a gente ganha, o que a gente recebe, seja pela nossa renda ativa, dos nossos salários, das nossas rendas extras ou de qualquer ajuda que a gente receba, mas também pelaquilo que vem através dos nossos ativos de investimentos, tá bom? Que senão a gente vai gastar tudo o que recebe na conta, né? Não interessa de onde vem, se é do empregador, se é dos nossos ativos, se é da nossa renda passiva. A gente não vai mudar esse nosso mindset de gastador para um mindset de investidor e de controlador. E assim a gente ter a famosa renda passiva e a prosperidade financeira e no futuro a nossa liberdade financeira, que virá a partir desse controle, desse conhecimento, aquele que você recebe através da renda passiva, e aí mudar o nosso mindset. Porque a cultura que a gente tem que implantar é a do pague-se primeiro. E aí você vai primeiro investir e depois gastar o resto do seu salário. E não o contrário. Gastar todo o seu salário e no final do mês, se sobrar alguma coisa, você investir. A gente tem que inverter essa nossa cultura. Então vamos lá para aprender a fazer essa planilha e controlar a nossa renda passiva. Esse é o meu presente hoje aqui para vocês. O pagamento de vocês é só deixar o like, encaminhar o vídeo depois no final, se vocês gostarem, obviamente, tá certo? E recomendar os vídeos do canal para os amigos. Vamos lá para a planilha então. Vamos lá, gente, fazer aqui passo a passo a nossa planilha. Eu não deixei ela completamente em branco porque eu já queria dar uma avançada. Então estão aqui nossos ativos: Banco do Brasil, Taesa, Goal, 3 FIIs, HSML 11, BRCO 11 e o XPML 11. E aqui eu coloquei um carro, que pode ser um carro, apartamento, qualquer item que você tenha, que você queira inserir nessa planilha. É válido, tá? Por que um carro? Porque geralmente você pode ter um carro e alugar o carro. E aí eu tirei 2 meses, que é exatamente, ó, janeiro e agosto, que são meses que você deve dar uma manutenção e deixar o carro, né, assim, organizado para ele voltar para ativa. Então aqui pode ser um apartamento, pode ser qualquer item que você tenha, que você transforme esse item em um ativo. Vamos fazer aqui agora a disposição dos dividendos recebidos. Afinal, essa aqui é a planilha da sua renda passiva que você vai controlar, ó, construindo riqueza pelo controle da sua renda passiva. Então vamos lá. Digamos que o Banco do Brasil tenha pago para você R$100 em março de dividendos, aí foi lá para junho, pagou mais 100, dezembro pagou mais 100. Então, se você somar aqui na horizontal, você vai ter quanto? Você vai lá nesse entorto aqui, aí somou R$300 anual, tá? Isso aqui a planilha já tá pré-pronta
de janeiro a dezembro. Aqui a Goal da mesma forma, né? Você recebeu em janeiro, digamos, R$100, foi lá para abril mais R$100, foi lá para novembro mais R$100. Pagou 3 vezes ao ano. Então, você faz a mesma soma aqui, é a mesma coisa, e aí me pagou 300 anual. Aí eu pulei aqui a Thaisa, né? A melhor pagadora de dividendos de todas. Então, digamos que ela me pagou, eu vou botar um pouco mais, né, Thaisa? Digamos que eu tenha mais cota. Afinal, eu não botei número de cotas aqui, porque eu acho que não é a coisa mais importante nessa planilha, a medição da sua renda passiva. Então, você pode criar mais uma coluna e pôr a quantidade de cotas que você tem, o preço que você pagou pelas cotas, tá bom? Então, vamos lá. Thaisa me pagou em fevereiro R$200, me pagou em maio mais R$200, digamos que ela me pagou em outubro mais R$200, e aí eu vou fazer a soma, né? Ele já somou lá, deu R$600 que eu recebi da Thaisa. E aqui no fundo de shopping, o BRCO e o XPML, que é de logística, então esses 3 fundos eu coloquei um valor fixo, tá? Geralmente é muito parecido o valor mensal que eles pagam se você não alterar a quantidade de cotas. A simulação aqui eu peguei simplesmente e coloquei R$70 por mês, mas pode ser aqui em função das cotas que eu tenho, digamos, tá? Mas pode ser mais ou menos, ou pode oscilar um pouquinho. Digamos que um mês ele paga 70, outro paga 65, então isso não é tão fixo assim. Já que isso aqui é um esboço para ficar mais fácil o entendimento de vocês, eu coloquei dessa forma. No BRCO, digamos que eu tenho um pouco menos de cota, e aí o que é que acontece? Eu botei um pouco menos de um valor menor. Somei do mesmo jeito, R$600, XPML, que é da XP, são 2 gestoras muito boas. Isso a gente também tem que levar em consideração ao comprar um FII. Aqui somo o resultado do meu mês. Não teve carro em janeiro alugado, porque como eu já falei, ele está em revisão. O que eu recebi em janeiro aqui, se eu for somar na vertical? Eu recebi um valor de R$270. Mas eu vou somar ele aqui na vertical desse lado, para eu saber quanto foi porque eu já passei pelos ativos todos e pelos os meses todos. Vocês viram que eu somei na horizontal e agora eu vou somar na vertical para saber o resultado do meu ano, os meus valores de renda passiva anuais, tá? Eu recebi só do aluguel do carro durante 10 meses do ano R$10.000, porque eu coloquei um valor fictício de R$1.000, tá bem? E aí deu um total de 13.240. Esse é o ano de 2018. Por que eu tô começando em 2018? Para fazer uma marcação, ó, de uma carteira, tá bem aqui embaixo, de 10 anos. Então, de 2018 a 2027, para vocês entenderem. Eu vou fazer aqui a mesma coisa no ano de 2019, que ele está aqui embaixo. Tá visual para vocês? Eu não alterei os ativos, eu continuei com os mesmos ativos. Então, é mais ou menos o mesmo exercício. E aí, eu deixei aqui o Banco do Brasil me pagando R$250. Por quê que ele aumentou? Né? Aqui não era 100 mensal, trimestral? Sim, aumentou porque eu aumentei nesse exercício fictício o número de cotas que eu comprei do Banco do Brasil. E aí aqui da mesma forma eu fiz na Taesa, eu tinha botado 200 na Taesa trimestral e eu vim para cá e botei 300. Então aumentei as cotas, digamos assim, e por isso aumentou minha renda passiva. Na Goal eu tinha 100, ó, um recebimento da Goal de 100 mensais ou trimestrais, claro que ela não paga mensal. E aí eu coloquei 200 porque eu dobrei a minha quantidade de cotas, então o exercício está bem aqui. Como eu disse, eu já adiantei a planilha e relembrando, isso aqui não é uma indicação de ativo para vocês comprarem, tá? Comprem a partir do conhecimento de vocês, a partir da pesquisa. Esses são ativos que fazem sentido para o meu perfil de investidor, tá bem? Então não estou recomendando apenas para fins de ilustrar a planilha e para fins educativos aqui, nesse exercício que a gente está fazendo. Então em 2019, ó, eu não alterei os ativos da minha carteira. Então a minha renda passiva ela aumentou em função de quê? Do aumento das cotas que eu comprei a mais. E aí eu recebi a mais, tá? Das empresas. Aqui nos FIIs, eu deixei basicamente a mesma coisa. Mas eu posso aumentar. Dizer que eu aumentei aqui as minhas cotas no XPML 11. E aí eu tô recebendo mais, porque eu comprei mais cotas. E aí eu tô alterando aqui. E aí deu um valor bem maior no final. Faço esse somatório aqui. Pronto. R$880. O carro continuou do mesmo jeito. Então vamos somar agora na vertical para saber quanto foi que eu recebi. Somatório aqui de 14.908, diferente do primeiro ano que foi 13.240. Então nós temos aqui um aumento dessa renda passiva pelo incremento de compras que eu fiz com essas cotas a mais que eu comprei das empresas e dos FIIs. Agora vamos para o terceiro ano aqui de controle da nossa renda passiva, que é o ano de 2020. Aí aqui, gente, eu aumentei um pouco mais. Banco do Brasil, eu aumentei para 350 os recebimentos, ó, veja que era 250 no ano passado. Então isso em função do aumento das cotas. Taesa, eu aumentei para 350, Goal 250, aqui era 200 em 2019. TRPL4 foi uma nova
aquisição na minha carteira. A TRPL4 é uma boa pagadora de dividendos, excelente empresa da área de transmissão de energia. Aí eu também coloquei a Vale, que é uma das empresas premium da Bolsa, mineradora, e aí a Vale está me pagando aqui nesse esboço R$100 e ela paga, digamos que 3 ou 2 vezes ao ano, tá? E digamos que eu esteja recebendo R$200, que ela é muito boa pagadora de dividendos. Nos demais eu deixei um exercício muito semelhante ao anterior e agora nós vamos fazer o somatório de 2020 para saber quanto foi que a gente recebeu da nossa renda passiva. Eu expliquei aqui, né, os itens que eu inseri, os ativos que eu inseri na minha carteira, então minha carteira está ficando mais potente, mais robusta, já aqui nesse terceiro ano de existência. Quanto foi que deu aqui o nosso valor, venho aqui no Ezinho torto e faço somatório. Pronto, veja que eu já passei de 14.908 em 2019 para 16.368 em 2020. Isso aqui, gente, eu não vou fazer mais porque aí vai tomar muito tempo. Então, eu já vou avançar para a planilha de gasto. E o que é que a planilha de gasto tem a ver com essa planilha da renda passiva mensal que eu recebo? É exatamente você controlar, e é super importante, tudo que entra e tudo que sai. Então, se eu tenho um salário, estou gastando demais, eu posso estar gastando inclusive os meus dividendos. Confere que eu estou recebendo na minha conta trimestral, mensal, se for o caso dos fundos. Então a gente tem que controlar para não gastar a nossa renda passiva e sim fazer o quê? Reinvestir. É super importante controlar para que você possa dar um destino correto, que é gerar essa potência da sua renda passiva aumentando mês a mês pelos investimentos. Reinvestimentos também. Então aqui o que é que eu coloquei de esboço para essa pessoa? Da mesma forma, eu coloquei aqui ó, os meses do ano. Da mesma forma aqui que eu fiz com a planilha da renda passiva, eu fiz a dos gastos. E aí aqui o controle dos nossos gastos, ó, de janeiro até dezembro. Planilha completa até dezembro. Então essa pessoa, ela gasta, nos gastos, nas despesas variáveis, ela gasta no máximo R$1.000. No caso de janeiro aqui, eu botei viagem, né, porque ninguém é de ferro. Fevereiro ela já não viajou, gastou R$500 no cartão, 100 no outro, que deu um somatório de 600. Aqui em março, 500 mais 200, ela tem 2 cartões de crédito. E aqui sucessivamente, ela gastou um pouco mais em janeiro, ó, mas vejam que ela foi controlando e gastou menos que isso ao longo do ano. Os demais gastos, que são os nossos gastos fixos, né, que é o quê? Uma série de gastos. Ó. Aluguel, condomínio, imposto, net, luz, água, supermercado, gasolina, taxa, celular, investimentos. Opa! Aqui é exatamente os reinvestimentos da nossa renda passiva e também na nossa renda ativa. Porque aqui nessa planilha é exatamente para que vocês controlem os seus gastos mensais e anuais. Veja você que eu coloquei a planilha disposta ó, de janeiro a dezembro. Aqui embaixo eu tive o cuidado de fazer todo um somatório. Então o somatório dessa pessoa em janeiro ficou em 3.021, em fevereiro em 3.090, em março da mesma forma, e aí sucessivamente, ó, aqui para a gente não perder muito tempo. Então controlando bem direitinho aqui os gastos dessa pessoa. E aqui, claro, que eu estou fazendo um esboço totalmente fictício e vocês podem fazer o de vocês. Essa planilha também está super bacana, e aí eu vou deixar o modelo para vocês copiarem. Só não vou deixar aqui embaixo, mas se quiserem, já disse que vocês terão que me pedir. Então vamos avançar aqui. Isso aqui é o controle anual dela de gastos, que aí depois a gente vai fazer, o final do vídeo é o encontro do que eu gastei e do que eu recebi. Vocês vão ver como vai ficar bacana. Aqui embaixo, ó, eu coloquei o salário dessa pessoa, coloquei um salário médio de 3.000, porque o salário médio do brasileiro é R$2.800. Deixei em 3.000. 3.000 durante todo o ano. Quando chegou aqui em novembro, eu coloquei 4.500, porque é exatamente 50% do décimo dela. E em dezembro, a mesma coisa. Eu coloquei também em dezembro R$4.500. Vejam aqui, ó. Os 2 meses que ela recebe mais em função do 13º. Então, salário, renda extra, eu não coloquei nada de renda extra, embora eu acho que a gente precisa muitas vezes dar uma potencializada nos nossos ganhos fazendo renda extra. Em qualquer mercado que a gente atua, você pode fazer uma consultoria, enfim, qualquer coisa. Rendimentos, isso aqui é super importante, porque o que é que eu fiz? Eu peguei os rendimentos mensais dela, deu exatamente R$270. No mês de fevereiro, que tem o carro, que aí acrescentou, tem um 1.370, pelo 370 mais 1.000. Então vamos lá para a gente ver se está correto. Aqui é 0 porque são aqueles 2 meses que o carro não estava sendo alugado. E aqui é 370. Os rendimentos dessa pessoa em 2018, porque esse daqui é o ano, é o primeiro ano do controle de gasto que ela está fazendo, né? Essa pessoa fictícia, combinado com aqui, ó, com o primeiro ano de controle da renda passiva, tá bem? Então estamos combinados. Esse primeiro ano aqui, que ela recebeu total de, só dos ativos, fora o carro, 3.240, mais o carro 10, 13.240. Então isso tem que estar em alinhamento com esse valor aqui, tá? Que é esse valor bem aqui, ó, dos rendimentos. Dá exatamente a mesma coisa. Então esses valores aqui, ó, dos rendimentos dela tem que estar em alinhamento com o que tá lá naquela planilha lá,
mensal, tá? Vocês estão vendo que eu fiz também mensal, isso aqui é todo mês, ó. E aí embaixo o carro, o valor do carro, que ele não é, né, um ativo da bolsa, ele é um ativo pessoal dessa pessoa. Então somou tudo aqui, ó, que ela recebeu em janeiro, do salário, da renda passiva, e não teve o carro, então ela recebeu 3.270, gastou 3.000 esses 270 e ó, dentro dos 3.000 ela já investe, tá certo? Ela só não investiu em janeiro, mas dentro dos 3.000, vocês vejam aqui que eu já botei um valor de investimento mais ou menos casado com esse valor que ela recebe aqui dos ativos, ó. Vejam vocês, tá bem? Eu coloquei aqui 200, 300, 200, 350 bem aqui e tal. Então, essa pessoa, ela tem esse potencial a mais de investimento, que é o que ela recebe da renda passiva, ela pode reinvestir. Ela pode não, ela deve reinvestir. Então, tá aqui, tudo que ela ganha, o total de receita dela tá bem aqui embaixo, que a planilha somou tudo. Tudo que ela ganha mensal. Ela ganha 3.000 de salário, mas ganhou mais 270 da renda passiva, que com certeza ela deve ter investido, né? Tá bem aqui, 270. Pronto, para ela, investimentos. Aqui ela ganhou 3.000 de salário, mais ela ganhou isso aqui, ó, 370 mais 1.000 do carro, 4.370. Então ela tem um potencial de investimento muito alto para potencializar ainda mais essa carteira que ela tem. Então vamos avançar? Vocês entenderam a planilha? Essa é a planilha de esboço de gasto de uma pessoa. E aí eu coloquei tudo que é possível você gastar, mas claro que tem gente que gasta com muito mais coisas, né? Que é muito mais descontrolado. Isso aqui é o exemplo de uma pessoa que controla os seus gastos. Agora a gente vai para o final da planilha para vocês verem o interessante dessa realidade. Quando você controla o que você ganha por meio da sua renda passiva, quando você reinveste, né? Que você gira essa bola de neve a seu favor. Então agora vamos para a planilha final, que é essa planilha aqui do gráfico. Veja você, o que é que eu fiz aqui. Eu peguei do ano de 2018 a 2027, porque dá 10 anos. Eu somei aqui toda a renda passiva que ela recebe, né? A renda passiva do primeiro ano, e quanto foi a renda passiva? Foi 13.240. 13.240. A renda passiva do segundo ano, quanto foi a renda passiva do segundo ano dela? 14.908. 14.908. E a renda passiva do terceiro ano dela, 2020, aumentou a carteira dela aqui, ó, 16.368. 16.368. Você clicar aqui no gráfico, ele vai marcar bem aqui. Então já adiantei para que a gente também não perca muito tempo. O que é que acontece? Ela recebeu 13.200 no primeiro ano, lá de 2018. Eu fiz o universo de 10 anos, tá? Depois 14.000, depois 17.000. Isso aqui tá em afinidade com os valores recebidos bem aqui, naquela planilha que a gente esboçou por 3 anos. Aqui, como eu preciso esboçar por 10, para não ficar muito longo o vídeo, eu chutei os demais. Esse ano aqui, ó, esses são anos da pandemia, então os ativos se desvalorizaram, a gente teve muito problema com os investimentos, porque todo um problema de todos os setores da pandemia. Então eu deixei um valor assim básico, né? Não aumentei muito, continuei com 17, aqui em 2022 eu botei 22 e depois eu passei a aumentar, aqui eu aumentei 5.000, aqui eu aumentei 10, foi aumentando 10.000 com o passar do tempo. 10.000 de recebimento da renda passiva, vocês estão entendendo? Afinal de contas, esse é o gráfico de recebimento do aumento dessa renda passiva. Veja que foram exponenciais. Aqui em 2019, 2018, quando ela começou aqui, ó, e aí esse gráfico cobre essa realidade aqui, ó. Aí ela foi aumentando um pouquinho, foi crescendo devagarinho aqui na pandemia. Parou, né? Ficou patinando um pouco. E depois, ó, veja, nos anos posteriores, eles estão numa crescente, tá? É exponenciais. Tudo é a renda passiva que ela recebeu, ó. Saiu de 10, que tá 12, né? 13, e foi aumentando. Veja que interessante. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com os gastos. Por isso é a importância dessa planilha do controle de gastos nesse cenário aqui. Porque eu tenho que saber o que é que eu estou gastando e o que é que eu estou recebendo. E com isso eu fazer o controle do encontro dessas duas realidades. Quando é que essa pessoa vai atingir a liberdade financeira dela? É quando ela conseguir pagar os gastos anuais com a renda passiva. E aí, por exemplo, ela vai trabalhar com o que ela quiser. Por quê? Porque tudo que ela recebe aqui da renda passiva vai conseguir custear isso daqui. Então, nós não vimos que ela gasta 37.000 por ano. Aonde é que está essa informação? É só somar isso aqui, ó. Total de receita, total de gastos. Então, eu vou somar o total de gasto dessa pessoa. Se eu somar esse total aqui, dá exatamente, ó, tá aqui embaixo, 37.331. Tudo que ela gastou anualmente aqui em 2018. Então, volto para lá, 37.331. Pronto. Aqui eu acresci 5%. Digamos que está pareado a inflação, né? Então, eu acresci 5% ao ano.
Aí aqui 5% a mais ela gastou em 2019, quando chegou em 2020 mais 5%, mas aqui eu dei uma parada, porque em 2020, 21 e 22, fatídico ano da pandemia, nós ficamos dentro de casa, nós tivemos que diminuir nossos gastos, afinal de contas nem lazer a gente teve. Então eu deixei aqui também assim meio que em banho-maria, tá? Esses valores aqui, ó. Aí chegou pós-pandemia, 2022, 2023 em diante, eu fui aumentando mais 5% em cada ano, isso aqui é o universo anual. Então é o controle de gastos anuais dessa pessoa fictícia aqui. Aí nós vamos juntar tudo isso aqui no gráfico, tá? Agora, olha só. Pronto, agora aqui vai vir o que é mais impressionante, que é exatamente a planilha, o gráfico da nossa liberdade financeira. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? A gente vai marcar o gráfico aqui e incluir tudo, né? É só simplesmente incluir agora os gastos anuais. E aí eles vão entrar na planilha. Ó, tá vendo? Eu fui lá em inserir, coloquei um gráfico, já tinha inserido o primeiro gasto da renda passiva e agora eu inseri o gráfico dos gastos anuais. E olha quando é que essa pessoa vai receber ou vai conquistar a liberdade financeira dela. Exatamente bem aqui, gente, ó. 2025. Por quê? Porque em 2025 ela está recebendo 47 mil reais, ela está gastando basicamente isso. Então é bem aqui que vai acontecer aquela mágica que eu falei para vocês, aonde essa pessoa, ela simplesmente pelo controle de gasto e pelo controle do que ela recebe e reinveste, ela chega na liberdade financeira, ou seja, vai trabalhar se quiser, não é isso? Então quando chega em 2025 para frente, ó, para cá esses 3 anos, ó, veja que esses 3 anos é exatamente essa parte aqui de cima, ó, simplesmente cruzou a linha aqui, azul, que representa os seus recebimentos, ela está crescendo exponencialmente e você agora pode simplesmente manter esse nível de gasto, eu aumentei 5% ao ano, se pagando aqui, ó. Você nem precisa trabalhar se não quiser. A sua renda passiva dos seus dividendos está custeando o seu estilo de vida durante todo o ano. É aqui que a gente precisa chegar. Eu já sei quando é que eu vou chegar aqui, pelo quê? Pelo controle anual que eu faço dos meus gastos e pelo controle da minha renda passiva que eu recebo e fundamentalmente eu reinvisto. Então é isso que eu desejo para vocês. Bons investimentos, controle a sua renda passiva e controle também os seus gastos anuais, para que eles não virem para absorver, né, essa bola de neve do bem que está crescendo aqui em seu favor. E que você tenha a liberdade financeira para fazer o que quiser, trabalhar com o que você gosta, viver a sua vida. Não é melhor assim? Bons investimentos, um abraço e até o próximo vídeo. E aí, o que vocês acharam? Conseguiram acompanhar? É muito básico, não? Fácil de fazer. É um Excel básico isso aqui. E é super importante essa planilha de acompanhamento, tá certo, gente? Mas assim, não é porque ela é uma planilha básica e fácil que ela não é eficiente, tá? Porque ela vai dar exatamente os parâmetros pra gente fazer aquele gráfico, né? Pra gente ter noção do todo anual, do que entrou, do que se gastou, do que se investiu. Então ela é muito importante e na mesma medida é muito simples. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam a planilha de vocês, que vocês continuem cultivando a cultura do pague-se primeiro, do controle dos seus gastos e da cultura principalmente de controlar a renda passiva de vocês. E aí, como eu falei, só vou disponibilizar essa planilha se vocês me pedirem muito. Ah, Edna, eu quero muito porque vai me ajudar. Aí eu vou disponibilizar. Por enquanto não, tá bom? Até porque vocês aprenderam a fazer comigo, não foi mesmo? Não tiveram nem dificuldade, Excel básico. Então deixa o seu like se a planilha te ajudou, se o vídeo te ajudou a mudar teu mindset, tá bem? Se contribuiu de alguma forma, um abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.